Roseli, tudo bem? Estão todos me ouvindo? Diego, Carlos, Arthur, Bruna, ok. Carlos, Almeida, Libério, como é que vai todos? Alex. Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao estudo dos modelos. Hoje nós vamos falar ainda relacionado ao capítulo 11, que é falando sobre as propriedades e características dos átomos, né? Vamos falar de isóbaros, isótopos, isoeletrônicos. Vamos fazer alguns cálculos, se der tempo. E a gente conclui esses modelos na próxima aula, tá? Que eu vou terminar só de falar do modelo de Rutherford-Bohr e a gente conclui para poder a gente fazer a nossa prova com muita propriedade. Então, vou espelhar o material, obviamente, para que vocês possam acompanhar comigo. Você já apareceu para vocês? Bom dia, Maria Eduarda, tudo bom? Pronto, apareceu para vocês, então vamos lá. A gente fala das características dos átomos, a gente começa falando especificamente aqui sobre o número atômico, né? O número atômico que vocês aprenderam isso com o dos Anjos, e para quem não foi aluno dele também deve ter visto isso com o professor anterior. Então, vejam que o número atômico ele significa ali a quantidade de prótons que tem no núcleo. Nós vimos que essa definição de próton foi definida lá com o Rutherford no seu modelo, né, que a quantidade de prótons existentes ali no núcleo é que define a massa, né, total do átomo e em relação aos elétrons estão circulando nas eletrosferas, que assim ele também o batizou. Então, esse número atômico, esse Z, por exemplo, por fator curiosidade, ele foi batizado por Henry Moseley, né, em 1911. Para quem não sabe, Moseley, ele modificou a tabela periódica de Mendeleev. E lá no Mendeleev, Dmitri Mendeleev, a gente vai falar sobre isso, obviamente. Ele dizia que as características eram periódicas, né, pela massa atômica. Então, o que se repetia de característica dos elementos na família e nos períodos estava relacionado à massa atômica. Porém, Henry Moseley conseguiu notar que esse processo não é diretamente com a massa, e sim com o número atômico, e sim com as características dos prótons existentes no núcleo. Então, houve uma certa mudança, inclusive na ordem crescente, né? Agora passou a ser ordem crescente de número atômico, essa questão da periodicidade, que nós iremos estudar no capítulo de tabela periódica. Então, esse Z significa Zion, que é número em alemão, tá? Só por questão de curiosidade. Então, Atom Zion é um número atômico, que é justamente a relação aí do Z em alemão, tá? Uma curiosidadezinha aí para vocês. Química também é cultura. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Número atômico, né, ele tem uma relação, identidade do átomo, obviamente. Então, todo e qualquer átomo vai ter um número atômico, vai ter sua quantidade de prótons, suas características, suas propriedades químicas e físicas, todas estão relacionadas a esse número atômico, tá ok? Então, ainda falando do fluxograma sobre esse número atômico, o número de prótons do núcleo de um átomo. Então, o que eu tenho de próton é a relação do núcleo, e obviamente que eu vou arremeter ao número atômico. Então, se eu tenho 11 prótons, eu estou dizendo que eu tenho um número atômico 11. Se eu tenho 23 prótons, estou dizendo que eu tenho o número atômico 23. E nós fazemos a relação de quantidade de prótons ao número atômico. Vamos lá, prosseguindo. Átomo que apresenta o mesmo número atômico serão átomos do mesmo elemento químico. Então, inclusive, esses átomos se chamam de isóbaros, né? Aliás, perdão, isótopos. Então, vou dar exemplo aqui para vocês. Nós temos o hidrogênio, nós temos o deutério e nós temos o trítio. Então, hidrogênio, deutério e o trítio. Então, eles têm os mesmos elementos. Eles são iguais porque tem o mesmo elemento do hidrogênio, o Hzinho do hidrogênio. E nós vamos ver que eles também têm a relação de abundância e nós vamos trabalhar isso daí também, tá? Vamos só prosseguir aqui o que foi dito. É um átomo eletricamente neutro, e aí essa questão de ser um átomo eletricamente neutro, a gente volta a falar de Thomson, né, e a união do que Thomson descobriu com o elétron
juntando aí com o Rutherford, mostra que as cargas se anulam, né? Então, positivo e negativo, ocorre uma anulação e, consequentemente, o átomo é neutro, o que o nosso amigo Dalton não conseguiu explicar essa neutralidade, né? Até porque ele não conhecia aí a natureza da eletricidade para poder ter essa resposta. Então, a eletricidade, a relação de neutralidade vem dali, ok? Então, ó, o número de cargas positivas que eu tenho tem que ser igual ao número de cargas negativas que eu tenho. Então, se eu tenho 11 prótons, 11 cargas positivas, obviamente que para ser nula, eu tenho que ter 11 cargas negativas. Se você faz a somatória dessas cargas, elas têm que dar zero, né? Então, somatória de cargas tem que dar um número zero. Então, se eu tenho 11 partículas positivas, eu vou ter que ter 11 negativas para poder anular, né? Deixar com que esse átomo seja classificado como seja um átomo neutro ou nulo, não é isso? Cargas neutras. E aí, nós fazemos a relação direta com isso aqui. O número atômico, não é isso? O número atômico corresponde aqui à quantidade de prótons existentes, né, no seu núcleo. Aqui são os prótons. Obviamente que essa relação aqui de positivo e negativo, a neutralidade, vai indicar que a quantidade que eu tenho de prótons é a mesma de elétrons. Então, se você tem aí 11 prótons, você tem 11 elétrons, para justamente mostrar a neutralidade que nós já conhecemos. A formulazinha nós vamos trabalhar também, que eu acho que vocês lembram, né, para poder calcular a relação de um elemento químico. A massa, né, isso é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, né? Formulazinha que vocês viram lá com dos anjos. Formulazinha bem antiga, mas bem prática de se utilizar. Tudo bem? Até aí tá tudo perfeito? Relembraram essas coisinhas aí? Posso prosseguir tranquilamente? Se tiver alguma dúvida, por favor, me chame a atenção. Tá ok? Eu não vi a tia Mônica aqui. Ela tá aqui, será? Não vi a tia Mônica aqui. Deixa eu ver. Ela deve estar. Sem dúvida, né, Diego? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, na sequência, aqui só para representar o que foi dito, na questão aí dos elementos, na relação desses elementos aí com o seu número atômico, não é? Então, o hidrogênio está aqui a sua simbologia, tem aqui a sua quantidade, não é isso? Do mesmo jeito vai para o carbono, ele tem 6 prótons, e se tem 6 prótons, tem 6 elétrons. Se eu tenho 8 prótons, eu tenho 8 elétrons, e assim nós vamos fazer essa relação para vincular a neutralidade do átomo, tá? O átomo é eletricamente neutro, as cargas vão se anular. E isso tudo em relação ao que foi descoberto com os modelos atômicos. É bom salientar isso para vocês, ok? Vamos prosseguindo. Ainda falando sobre a questão da característica do elemento químico, o número de nêutrons. Então, se eu tenho uma neutralidade, se eu tenho positivo e negativo se anulando, né? E lembrando que o negativo ele está relacionado a uma eletrosfera, estão circulando ali ao redor desse núcleo, que justamente são os prótons, imagine só que a relação de cargas, elas tendem a levar em consideração aí o afastamento, né, ou a aproximação, que no caso seria o afastamento, a repulsão entre as cargas iguais, e a aproximação é justamente a atração entre as cargas opostas. Então, imagine só você, um elemento que tenha, vou falar do sódio, né, que é muito mais comum, um elemento que tenha 11 cargas positivas no seu núcleo. 11 cargas positivas. A tendência é haver um afastamento muito grande, não é verdade? E, consequentemente, esse afastamento indicaria a não existência da matéria. Então, foi por esse motivo que se vinculou a presença de uma outra partícula subatômica, não exclusivamente o próton e o elétron, que nós conhecíamos anteriormente nos modelos, mas a presença do nêutron, né? O nêutron ele tem essa função de impedir o colapso nuclear, de impedir que ocorra uma repulsão muito abrupta, né? Porque a quantidade que eu tenho de prótons é menor em relação à quantidade que eu tenho de nêutrons. Então, eu tenho que ter mais nêutrons do que prótons para impedir que essa repulsão aconteça. Então, a quantidade de nêutrons também está relacionada com aquela formazinha que eu coloquei, A igual a Z mais N. Só que na simbologia, nós não encontramos o nêutron, nós não temos uma representação simbólica do nêutron quando se trata do elemento químico. Então, a gente vai ver isso daí. Observe aí, ó. Corresponde à quantidade de nêutrons no núcleo do átomo. É uma propriedade que não aparece representada junto ao símbolo. Então, você vai ver o símbolo,
um símbolo X qualquer, que eu dei aqui, ó. Então, nós sabemos que o X, né, é uma representação do elemento qualquer, eu vou indicar a massa desse elemento aqui em cima com esse A, e o Z indica o número atômico. Pode ser dessa maneira que vocês estão vendo, ou em alguns outros livros trabalham ela assim, né? Colocam o Z aqui, o A, oposto a ele, não tem problema. O que está dito aí é que nós não conseguimos representar esse nêutron com a simbologia. Eu não vou ter, tem gente que coloca um N aqui, não existe isso, tem gente que coloca um N aqui em cima, não existe isso. Eu não consigo interpretar ou representar a presença desse nêutron. O nêutron é justamente a relação entre a massa e o número atômico. É essa relação. Inclusive, se eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu posso fazer o cálculo matemático que eu mostrei na fórmulazinha, que vai aparecer aqui, mas eu vou repetir. Eu vou repetir, não tem problema. É A igual a Z mais N. Né? Ou você pode ver assim também. A é igual a P mais N. Lembrando que Z é igual a P e, consequentemente, é igual a elétrons, né? Então, não esquece desse pequeno detalhe, tá? Não esqueça desse pequeno detalhe. Então, veja só. Veja só. Se eu precisasse calcular a quantidade de nêutrons de um elemento, eu quero saber quantos nêutrons tem no átomo. Então, como é que eu vou fazer? Eu utilizo a fórmula, modificando aqui N, né, vai ser igual a menos Z. Vou usar a fórmula aqui, fazendo essa modificação. Que esses outros dados você vai conhecer, a massa atômica e o número atômico, então você encontra a quantidade de nêutrons. Ou se, porventura, você não está num dia muito bom e esqueceu da fórmula, você pode olhar para o elemento químico, lembrar da representatividade desse elemento químico e daqui mesmo você fazer aqui a subtração, daqui mesmo. Ó. Você já consegue subtrair direto o que você tem de massa e o que você tem de número atômico. Faz relativamente isso daí. Deixa eu dar um exemplo. Você tem aqui o cálcio. O cálcio ele tem uma massa 40 e tem um número atômico 20. Aí pergunta a vocês quantos nêutrons tem nesse átomo de cálcio. Aí você esquecia a fórmula. É fácil. Tira daqui mesmo, ó. Já está até armado aqui para você, ó. 20 nêutrons. Tranquilamente, sem precisar ir para a fórmula. Então, é uma maneira bem mais simples de você trabalhar quando você se deparar com esse tipo de questão. Tá ok? Então, vou apagar essa parte de baixo, que vai aparecer algumas coisinhas aí, tá? Então, só apagar aqui. Me permitam, por gentileza. Apagar isso daqui, a formulazinha vocês já conhecem, ali a representatividade do elemento químico, nós vimos que o nêutron não faz parte da representatividade, embora ele esteja presente, né? Então, o número de massa, né, o número de massa atômica, tanto faz, tá? É a mesma coisa, número de massa atômica, nós estamos relacionando a mesma coisa. Esse número de massa atômica, gente, ele está muito vinculado ao que nós chamamos das propriedades, né, das semelhanças, por exemplo, de isótopos. Para eu poder definir o número de massa de um elemento, ou a massa atômica de um elemento, eu preciso fazer a relação matemática desse elemento com os seus isótopos. E esses isótopos, eles estão vinculados aí à quantidade na natureza. Então, eu vou pegar os isótopos, lembra que se é isótopo, é a mesma quantidade de prótons, ou seja, vai ter o mesmo número atômico, não é verdade? Então, eu vou fazer relação com essas quantidades, vou fazer relação com as massas e faço uma média aritmética. Então, o valor que você encontra da massa, inclusive, esse número de massa, ele é um número quebrado, ele não é um número inteiro. Então, para diferenciar especificamente esses dois valores, o número atômico, que é o Z, ele passa a ser um número inteiro, é 2, é 1, é 12, enfim, é um número inteiro, né? Não tem fração, né? É um número fracionado. Já o número de massa, ele é fracionado porque é feita uma média aritmética das quantidades isotópicas do elemento. Então, tem essa relação, tá? Então, se você observa na tabela periódica valores que são fracionados, aí você vai remeter ao número de massa. E os valores inteiros, você leva em consideração o número atômico. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, vamos prosseguir? É a soma do número de prótons, né, que é aquela formulazinha, e o número de nêutrons no núcleo do átomo. Então, nós temos a formulazinha só para repetir o que eu já tinha feito, como eu falei para vocês, ia aparecer. Então, vocês notam isso, que o Z, ele pode ser modificado pelo P, que é a relação que nós vimos de Z igual a P, que é igual à quantidade de elétrons, não é isso? Então, nós conseguimos fazer o cálculo diretamente com essa fórmula. Aqui é a representação do elemento químico, como já tinha feito no início, onde nós temos o número atômico, lá em cima nós temos a massa, o número de massa, e ela pode estar aqui vinculada dessa maneira, lembrando que o nêutron não aparece na minha simbologia. O nêutron não vai aparecer na simbologia dos átomos, dos elementos em questão. Ok? Prosseguindo aí. Vou tomar uma aguinha.
aí nas propriedades interatômicas, átomos diferentes podem ter o mesmo número de prótons, nêutrons, elétrons e o mesmo número de massa. Átomos diferentes. Então, bora observar isso daí. É o que nós chamamos de isotopia ou isótopos, né? Então, isotopia, esse P, inclusive, já pode nos facilitar, né, para quem não trabalhou com isso daí, deve ser a primeira vez para vocês, para alguns, tá? Esse P, ele indica aí o que nós falamos de prótons, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de isótopos, esse P vai arremeter aos prótons. Então, é uma maneira de você não se confundir com as outras propriedades, né? Então, vamos iniciar com essa, que é a questão da isotopia. Então, átomos com o mesmo número atômico, para ser isótopo, ele tem que ter o mesmo número atômico. Então, átomos de mesmo elemento químico. Eu até dei um exemplo para você do hidrogênio, né? Hidrogênio, deutério e trítio. Aqui o exemplo que eu vou dar é do urânio, vocês vão ver isso daí já já. Então, vamos lá, em relação aos isótopos, o que é que se dizem? Propriedades químicas e físicas iguais. Aliás, as químicas são iguais, as físicas é que são diferentes, tá? As químicas são iguais, as físicas são diferentes. Por quê? Porque quando você tem uma quantidade de prótons que é igual, você vai ter massa diferente, né? A massa atômica é diferente, e o número de nêutrons também. Então, tem essa diferenciação e representa na questão da propriedade física, tá ok? Outra coisa que a gente vai observar, o número de nêutrons também é diferente, justamente é o que nós queremos vincular aí sobre essa propriedade, a isotopia, os isótopos. Vamos ver aí exemplo. Vamos ver exemplo deles, ó. Elemento urânio, que tem 3 isótopos encontrados na natureza. Então, vocês vão observar, inclusive, que aí eu faço a representatividade dos elementos, a massa atômica e o número atômico de cada um deles. Então, veja aí, ó. Nós temos 3 elementos urânios encontrados na natureza. Obviamente que um é mais abundante que o outro, tem mais quantidades. Esse cara bem aqui, o urânio 238, ele é o mais abundante. Esse que é o 235, ele tem característica físsil. O que é isso? É ele que é utilizado para produzir bombas nucleares. Ele libera energia. Só que ele, na natureza, ele tem 0,7%. Menos de 1%, né? Então, é muito pouco. A verdade é que precisa fazer o chamado enriquecimento de urânio. Pegar esse 238 e transformar ele no 235 com 98%. Então, não é tão barato assim e existe problemas para que isso aconteça. Até porque, como é utilizado para fins ibéricos, né? Para fins bélicos, então tem alguns problemas aí com a ONU e com alguns outros países. Um exemplo dou para vocês o Irã. O Irã trabalha com urânio, no enriquecimento de urânio, utilizado, segundo eles, eu acredito que sim, utilizado para fins energéticos, né? Mas outra coisa que eu posso falar para vocês, que esse urânio, quando ele é enriquecido, utilizado para fins energéticos, há a formação de outros produtos, inclusive o polônio, que também é outro elemento utilizado para a utilização de armas de destruição em massa. Então, vocês notam o seguinte, que esses 3 urânios aí, eles possuem as cargas, né? No caso, os números atômicos iguais, ó, 92, 92, 92. Então, eles são isótopos, a simbologia é a mesma, né? Observe que a simbologia é a mesma, e eles diferem aqui na massa, né? Ó, as massas são diferentes, e obviamente que os nêutrons também, porque se você vai calcular o nêutron de cada um, vai dar valores distintos, porque eles só são iguais ali no número atômico. As massas são totalmente diferentes. Tudo bem? Prosseguindo aqui, as propriedades ainda interatômicas, a gente vai falar aí, ó, átomos diferentes podem ter mesmo número de prótons, nêutrons, elétrons ou número de massa. Bora observar isso daí, ó, ainda da isotopia, né? Que no caso, o único que nós trabalhamos com essa simbologia igual, né? É a relação aí do hidrogênio, né? O isótopo do hidrogênio, ele é o único que recebe os nomes especiais. Por exemplo, eu não chamei urânio fulano de tal, eu chamei urânio 235, urânio 238. Continua com a sua simbologia, com seu nome específico. Aqui não, para o hidrogênio ele é especial, né? Vocês sabem que o hidrogênio não tem família, ele é órfão, então, para ele não ficar se sentindo excluído, foi colocado nomes específicos para os seus isótopos. Então, veja aí, nós temos eu já tinha colocado no início para vocês, né, ó, que é o hidrogênio, nós temos aqui o hidrogênio e o próton, vocês vão ver, e aqui o deutério, e o último lá é o trítio. Então, observe aí, ó, chamado hidrogênio leve. Note que ele é abundante, né, ó, 99,9%. É muito abundante na face da Terra.
Então, ele tem maior quantidade, obviamente. Então, vocês notam, inclusive, que ele não tem nêutron. Por que ele não tem nêutron? Porque se você pegar 1 menos 1, se você pegar A, Z mais N, e você quiser calcular a quantidade de nêutrons do próton aqui, ó, que é o hidrogênio leve, você vai dizer isso, N igual a menos Z. Então, é 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, e vocês veem aqui, né? Ele não tem nêutron, não é isso? Por quê? Porque ele só tem um próton, ele só tem um elétron, não é isso? Um próton, um elétron já está se anulando, então não tem confusão, não tem briga de cargas iguais aí nesse núcleo. Então, tranquilamente, isso vai acontecer. Deixa eu dizer para vocês, quando estiver falando do modelo Rutherford-Bohr, ele vai falar de energia quantizada, salto quântico, não é isso? Pacote de energia. Então, ele conseguiu explicar esse movimento quântico com o hidrogênio, porque ele só tem um elétron, não existe repulsão, não existe atração mútua, né, existente entre os núcleos, então é muito fácil trabalhar essa relação, e foi por isso que o seu modelo não foi 100% aceito. Nós vamos trabalhar sobre isso daí, ok? O nosso amigo 2 aí, ó, a massa 2 é o deutério, então ele tem um nêutron, por quê? 2 menos 1 é 1. Veja que daqui eu já consigo fazer, ó, sem precisar usar a fórmula, como mostrei para vocês, ó. 2 menos 1 é 1. 3 menos 1 é 2, e 1 menos 1 é 0, né? Então, eu consigo daqui, na própria simbologia, calcular aí a quantidade de nêutrons dos elementos. Notem aí que o deutério tem 0,00026%. Ele tem muito menos do que o próprio urânio 235, né? Mas esses elementos, especificamente aqui, o hidrogênio pesado e o outro que nós vamos ver, que é o trício, né? O trício, trítio, enfim, tem alguns nomes, eles são utilizados, pessoal, para fazer o resfriamento de reatores. Fukushima, no Japão, em 2011, teve uma tsunami que afetou alguns reatores na cidade de Fukushima, obviamente, e essa água radioativa, ela vazou para os leitos, né, para os lagos, enfim, né, contaminou toda a região com esse material, e é um material radioativo que é utilizado para resfriar aí as usinas, né, relacionadas aí à radiação. Então, veja que o trício só tem traços, né, na sua presença, só traços, né, como, olha, o trício passou por aqui há 10 mil anos, então ele tem traços da sua existência aí na atmosfera. Tudo bem? Vamos prosseguir? Vamos falar agora de isóbaros, ou isobaria, e esse baros vem de massa, tá? Então, já é uma outra maneira de você não confundir isótopo, isóbaros e isoeletrônicos, que eu vou falar também. Mas isóbaro vem de mesma massa. Esse iso significa mesmo. Então, mesma massa. Então, elementos que possuem a mesma massa atômica, né? Ou mesmo número de massa atômica. Então, vamos ver aí. Átomos que têm o mesmo número de massa, mas com número atômico diferente. Isso é fato. Vai ter a mesma massa, mas vai ter um número atômico diferente. E, consequentemente, a sua quantidade de nêutrons também, né? Essa quantidade de nêutrons também será diferente. Então, são chamados de isóbaros. Iso, igual. Baros, massa, né? Baros, massa. Tem algum material que manda vocês arremeter esse A ao A de massa atômica, né? Para ficar mais fácil de você não confundir aí as relações. Então, vamos ver exemplo disso. Nós temos aqui o nitrogênio, nós temos o nitrogênio 14 e nós temos o nitrogênio 7. Veja que eles têm a mesma simbologia, mas eles não são isótopos, eles são isóbaros. Por quê, professor? Porque o que é igual deles é aqui em cima, ó. 14 e 14. Aqui embaixo é diferente, tá vendo? Ó, esse é 6 e esse é 7, tá? Então, você vai notar, inclusive, que o número de nêutrons deles são totalmente diferentes, né? Ó, até porque se são diferentes embaixo, não tem como ser o mesmo valor, né? Não tem como ser o mesmo valor. Então, igual lá na massa, no número de isóbaros, isótopos e isóbaros. Vamos passando. A isotonia, né, ou vocês que eu estou falando de nêutrons, né, ó. O Nzinho aqui, ó, vai arremeter vocês aos nêutrons. Então, é muito bom vocês lembrarem dessas coisas, tá? Aqui lá, isótopo, P de prótons, isóbaro, né? Baros, massa, mas você pode olhar só para o Azinho de bar,
né, no baros, e arremeter ao número atômico. Você pode fazer isso também. Tá? Então, vamos aqui. Átomos com o mesmo número de nêutrons, com número atômico e número de massa diferente. Eles são isótonos. Então, vamos para os exemplos. Nós temos o flúor e neônio. São totalmente diferentes. Perdão. O A e o Z aqui, ó, são totalmente diferentes. Totalmente. Desse lado aqui é 19. Desse outro é 20. Aqui é 9, aqui é 10. E são elementos também distintos. Flúor e neônio. Mas vocês notam que os nêutrons são iguais, né? Então, esses dois elementos são isótopos um do outro, porque eles possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então, eles são iguais aí nessa relação, não é verdade? Então, professor, como é que eu vejo isso? 19 menos 9, aqui, ó, é 10. Tá aqui, ó, bonitinho, ó. 20 menos 10, tá aqui, ó, é 10. Tá aí, você só faz a relação e encontra a quantidade que vocês têm de nêutrons. Então, esses dois elementos são isótonos. Então, como é que vocês vão encontrar isso em prova? Vão colocar lá os elementos, vão querer saber que tipo de propriedade interatômica existe, se são isóbaros, se são isótonos, se são isoeletrônicos. Então, fazer a relação direta com essas propriedades, tá ok? Então, o que eu fiz aqui, ó, que foi rapidamente, eu fiz rapidamente aqui, peguei o número de massa e o número atômico, fiz aqui, ó, encontrei nêutron. Aí que você pode arremeter a fórmula, não tem problema. Caso você tenha muito mais facilidade com fórmula, pode ficar à vontade. Ela é feita para ser usada mesmo. Tá? Então, você encontra aí e define que esses dois elementos, esses dois átomos, correspondem aí a essa propriedade que é a de isotonia, né? São isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Tudo bem? Criança, eu estou falando demais. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me chame a atenção. Tá? Hoje vocês estão um pouco mais caladinhos. Vocês estão só observando, ó, o Lucas disse 20, que foi aquela primeira relação de nêutron, né, que eu falei do cálcio, né? Eu não tenho como acompanhar o chat, infelizmente. Então, se vocês precisarem falar, me chame a atenção que eu vou e olho o chat. Professor, olha o chat, eu vou lá e olho. Tranquilo? Vamos falar de íons. O que vem a ser os íons? O que são íons? Onde vivem? O que comem? Né? O que são íons? Quem pode me definir o que é um íon? Quem me define o que é um íon? Quem que se encoraja em dizer para os amigos o que é um íon? Ou então o que você acha o que é íon? Cadê o Diego? Diego, o que é um íon? O que, é que você acha de um íon? Alguém pode dizer? Tá na ponta da língua, só que travou, de repente. Eu tava pensando nisso agora, só que travou. Íon é um elemento que ganhou ou perdeu elétrons. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um elemento cálcio, que ele está neutro, né? Porque tem a quantidade de prótons e de elétrons é igual. Então, o que acontece? Eles se neutralizam, não é isso? Mas se eu preciso estabilizar esse elemento de uma maneira de fazer uma ligação, porque todos os elementos precisam ser iguais a um gás nobre. E para ser iguais a um gás nobre, eles precisam se ligar a outros elementos. Então, vai ter átomos que vão perder elétrons e vão ter átomos que vão ganhar elétrons. Os átomos que perdem elétrons, eles formam um íon chamado cátions. Então, átomos que perdem elétrons formam um íon chamado cátion. E esse íon tem uma carga positiva. Esse íon tem uma carga positiva. Os cátions são cargas positivas e todos eles perdem elétrons. Os ânions são cargas negativas e eles estão recebendo elétrons. Eles vão ganhar esses elétrons que são perdidos. Então, é uma troca mútua, né? Na verdade, aí é uma interação entre essas cargas, o positivo e o negativo, ocorrendo a chamada atração eletrostática. Então, esses íons são definidos dessa maneira, né? Eles vão se ligar, então um vai ganhar, outro vai perder. Então, vai sair da neutralidade e vai entrar aí na posição de íon, na função iônica da coisa. Então, vamos voltar para cá. Os íons, nós vamos ver alguns exemplos. Um átomo neutro aqui, né? Ó. Por que ele é neutro? Porque ele está aqui, ó. Você observa, você olha para o átomo, né? Para a sua simbologia. Aí você vê aqui em cima o Azinho, né? Você vê aqui em cima o Z, que é um número atômico. Só que você não está vendo ninguém aqui nessa região. Eu vou pegar aqui um laser, você não vê ninguém aqui nessa região. Então, indica que ele é um átomo neutro. Quando você observa um átomo formando um íon,
ele tem aqui alguma representatividade, ou positiva ou negativa, bem aqui em cima, ó. Notem, lembrem que os nêutrons não aparecem na simbologia. Já falei isso para vocês, os nêutrons não vão aparecer. O que aparece na simbologia está indicando alguma coisa. No caso aí, a formação de um íon, que pode ser um íon positivo ou um íon negativo. Especificamente aqui do cloro, por ser um ametal, e isso é outro fator importante, todos os ametais, eles formam um íon ânion, tá? Todos os ametais vão produzir ânions, ou seja, todos os ametais, eles ganham elétrons. Todos vão ganhar elétrons. Todos os metais, eles perdem elétrons. Então, eles vão formar os cátions. Então, já dá para você unir aí, né, essa relação. Então, veja, vamos voltar para cá. Então, já vimos que o que é um átomo neutro, já vimos o que ele é na forma de íon. Então, você nota aqui, se perguntar para vocês quantos nêutrons tem, é pegar 37 menos 17. Mostra aí para a gente que são 20 nêutrons. Quantos prótons? 17, está bem aqui embaixo, ó. E se eu tenho 17 prótons, eu tenho quantos? 17 elétrons. Por quê? Porque prótons é o mesmo número atômico, que, consequentemente, é a mesma quantidade de elétrons. Lembrando que aqui é o positivo e aqui é o negativo, para poder somar os dois e deixar o átomo neutro. Só que, vocês estão notando que esse elemento agora tem a formação de uma carga. Ele tem uma carga negativa. Essa carga negativa é o nosso amigo ânion, né? Ó. Então, está indicando que ele está ganhando. Ele está ganhando um elétron aí. Professor, como é que eu sei que é um elétron? Pela quantidade, ó. Por exemplo, se fosse cloro 2-, que isso não acontece, tá? Mas se fosse cloro 2-, ele estava indicando para a gente que ele estava ganhando 2 elétrons, tá? Então, a quantidade e o sinal indica para a gente essa possibilidade. Então, aí está ocorrendo que ele está ganhando um elétron. Então, ele formou um ânion, então ele ganha um elétron. Então, vamos fazer de novo a contagem, né? Vamos fazer de novo a contagem. Quantos nêutrons tem? 20 nêutrons. Gente, uma coisa que vocês precisam lembrar também. Nós não perdemos elétrons, aliás, nós não perdemos prótons, um núcleo, um átomo, ele não perde próton, não perde nêutron. Isso só vai acontecer se houver uma ruptura no núcleo, se tiver ocorrido uma fissura no núcleo, aí sim, vai sair tudo que tem lá, todos os prótons e nêutrons. Mas, quando está havendo uma ligação química qualquer, iônico ou covalente, o próton e o nêutron não saem. Perdão. Então, o que eu tenho no início do átomo neutro vai permanecer na questão aí de nêutrons e prótons, eles permanecem. O que é que modifica aí, gente? É os elétrons. Os elétrons é que vão modificar. Vão mostrar o que ele ganhou e o que ele perdeu. Então, se ele tinha no início 17 elétrons, ele vai ter agora no final 18. Por quê? Porque com essa representatividade dessa carga negativa, indicando que ele é o íon, mostrou que ele ganhou mais um elétron, então seria 17 mais 1. Não é isso? Então ele ganhou mais um elétron, por isso que ele ficou com 18 elétrons. Mas vocês viram que a quantidade de nêutrons e prótons permanecem. Não esqueçam disso. Quantidade de nêutrons e prótons permanecem, tá ok? Não sai do núcleo, tá bom? Vamos falar de um metal aí. Vamos falar do metal neutro, que é o sódio, tá? O sódio é neutro. Então, veja aí que ele tem 12 nêutrons. Por que, professor, que ele tem 12 nêutrons? 23 menos 11. Então, dá 12 nêutrons, né? Então, aqui o número atômico dele é 11. Então, se ele tem 11 prótons, consequentemente, ele tem 11 elétrons. Por esse motivo, tá? Por esse motivo aqui que eu coloquei o asterisco. 11 prótons, 11 elétrons. A quantidade é a mesma. Mas, quando ele se transforma no íon, quando ele vira um cátion, professor, quando ele vira cátion, ele vai perder elétrons, né? Não? Justamente. Ele perde elétrons. E esse elétron perdido, eu vejo aqui, ó. Esse positivo, gente, na química é tudo ao contrário. Vocês vão ver isso também lá, quando tiver trabalhando em eletroquímica, lá no próximo ano. Vocês vão ver que na química é tudo ao contrário. O positivo perde, o negativo ganha. Você não pode confundir isso, não. Aquele sinal negativo não é perdendo, não, ele está ganhando. E o sinal positivo, aí sim, ele perde. E ele vai perder a quantidade do que você vê ali em cima. Se é 2+, ele está perdendo 2 elétrons. Se é 3+, ele perde 3 elétrons. E assim sucessivamente.
tá ok? Então, o positivo perde, o negativo ganha. O positivo é cátion, o negativo é ânion. Então, esses nomes indicam íons, tá? Então, vamos voltar para cá. Temos 12 nêutrons que continuam, ó, isso daqui não vai mudar, isso não muda, mesmo você ganhando mais um elétron, né? No caso aqui ele está perdendo, mas não muda, continua a mesma quantidade. Então sempre vai, eu não consegui ler, foi rápido. Ou colocar, o Guilherme perguntou, deixa eu ver aqui, Guilherme, novamente. Então sempre vai tirar dos elétrons, isso, tirar ou colocar. Né? Então sempre você tira, ou sempre você vai colocar, no caso, você vai somar os elétrons, nunca prótons, tá? Então, os nêutrons permanecem os mesmos. A quantidade, o número atômico também, que é próton, ele está lá no núcleo. O que saiu foi o elétron. O que chegou foi um elétron. Tá ok, Guilherme? Foi muito boa a tua pergunta, tá? Então, no caso aqui não muda. Eu vou ter 12 nêutrons e vou continuar tendo 11 prótons. O que vai modificar é que eu perdi um elétron. Então, passei a ter 10 elétrons. Quando a gente estiver falando de propriedades periódicas, nós vamos ver, por exemplo, que nós temos aqui, vou dar um exemplo comum, eu não vou conseguir fazer os 11 prótons que está aqui dentro, tá? Mas eu tenho aqui o núcleo positivo do sódio, que tem 11 prótons aqui, né? Se ele tem 11 prótons, ele tem 12 nêutrons, né? Então, veja que ele tem um a mais, né? Ele tem um nêutronzinho a mais, né? Para poder impedir que ocorra o colapso. Então, ele tem, na distribuição eletrônica dele, você lembra de distribuição eletrônica? Quem lembra? Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, ele tem 3 camadas, camada K, L e M. Tem 3 camadas. Então, aqui, ó, vou fazer as camadas, tá? Ó, bonitinho aqui. Só para a gente relembrar. Primeira camada K, depois aqui a camada L, e por último a camada M, né? As 3 camadas que representam o elemento sódio. Então, nós vamos notar o seguinte, que na camada mais afastada, na camada M, nós só temos um elétron. Vou botar ele aqui de azul. Nós só temos um elétron aqui, ó. Na camada que está aqui próxima, né, a camada L, nós temos 8 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos isso, né? 8 elétrons. E na camada mais próxima do núcleo, a camada K, nós temos 2 elétrons. Isso daqui eu estou falando do sódio neutro. Ele está neutro. Está desse jeito que vocês estão vendo aqui. 2311, né? Está neutro. Mas quando ele perder esse elétron aqui, ó, ele vai perder esse elétron aqui. Esse elétron aqui vai ser perdido, porque ele está mais afastado do núcleo. Então, vai perder esse elétron. O que é que vai acontecer com essa camada aqui, quando ele perde? O que acontece? Não vai ter mais elétron para poder circular lá. Então, o que acontece? Ela vai sumir. Ela some. Essa camada aqui, ó, ela some. Então, sumiu, né? E mostra para a gente agora que ocorreu a formação do íon. Essa camada sumiu, justamente porque o nosso amigo sódio perdeu aquele elétron. O nosso amigo sódio perdeu aquele elétron. Então, ficou positivo. Olha só. Olha a relação. Né, ó, perdeu um elétron que justamente foi daquela camada que sumiu. Então, a relação é direta dessa maneira. Tá ok? Vocês lembram disso daí? SP2, né? Das distribuições eletrônicas. Vocês gostavam disso daí? Gostavam de fazer? Nós vamos trabalhar com eles também. Está bem pertinho já. Terminar bem que essa parte de modelos atômicos eu já entro nisso daí. Eu aprendi sem pão da fome, SPDF. Sem pão da fome. Não sei como é que o Duzan ensinou vocês, mas eu aprendi assim. Voltando aqui. Antes que vocês fiquem chateados comigo. Vocês estão muito caladinhos hoje. Eu vou ver se eu trago mais jogos para a gente brincar, tá? Vou trazer mais brincadeiras também, não é só essa coisa de conteúdo em cima, não, tá? Vou trazer brincadeiras também. Isoeletrônico. Quando é que um elemento é chamado de isoeletrônico? Quando ele tem a mesma quantidade de elétrons do outro, né? Mesma quantidade de elétrons, nós definimos como sendo isoeletrônico. Então, ó, átomos e íons que têm o mesmo número de elétrons são chamados de isoeletrônico. Então, vamos ver, não é só
Não é só o átomo, mas também os íons. Vamos para os exemplos. Nós temos 2 íons e nós temos um átomo. Eita, pessoal, o negócio agora deu ruim. Nós temos 2 íons e um átomo. Os íons quem são? O cátion, que eu estou vendo aí do potássio, e o ânion, que eu estou vendo do enxofre. K e o S. E o outro é o argônio, que é um gás nobre. Então, observem. Bora observar. Eles são iseletrônicos por quê? Porque eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui, eu estou olhando para cá e estou vendo que o número atômico deles são diferentes. E o senhor não falou para a gente que número atômico é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons? É verdade. Isso é verdade. Só que, quando você olha bem para cá para cima, está dizendo que ele está ganhando ou está perdendo elétrons? Ele está ganhando ou perdendo elétrons no potássio? O que vocês acham? Ele ganha ou perde elétrons? Me digam aí. Perde. Vou colocar no chat. Ele está perdendo, justamente. Ele perde. O André falou, perde. Não entendi. Eu acho que está perdendo. Ele está perdendo, ele é positivo. Isso aí. Vocês viram o positivo, ele perde. Então, se eu levo em consideração que eu escrevi de azul bem aqui em cima, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né, ó, o prótons tudo bem, permanece, não é isso, ó? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 19 cargas positivas, se eu não tivesse isso daqui, não é isso, ó? Se eu não tivesse, vou apagar até bem aqui, ó. Se eu não tivesse esse positivo, daria isso, 19 cargas positivas e 19 cargas negativas, que é justamente os elétrons. Porém, nós vimos essa carga positiva e apenas um maisinho, né, ó? Então, está indicando que nós perdemos um elétron daqui, ó. Então, a gente passa a ter 18 elétrons, né? Por essa representatividade, por essa simbologia. Então, você vai ver, inclusive, no enxofre, que aqui ele está ganhando 2 elétrons, ó. Ele ganha 2 elétrons aí. Então, se ele tinha 16, porque os prótons aqui são iguais à quantidade de elétrons, ele passa a ter 18. Então, aqui ele tem 18 elétrons. Simples assim. E o argônio, por ser um gás nobre, vocês sabem melhor do que eu, que os gases nobres, eles não precisam de ninguém para se estabilizar, não é? Então, um aluno falou uma piada boba para mim, perguntou o que era um gás nobre, né? Professor, o que é um gás nobre? Eu disse, o gás nobre é um elemento inerte, que ele tem 8 elétrons na camada de valência, não precisa de ninguém para se estabilizar. Ele disse, não, professor, está errado. Fiquei até assim, oxe, gente, está errado, ele está... É o peito dos reis, como o Guilherme está falando aqui, né? Eu não quis dizer isso, né? Eu ainda ia falar flatulência, né? Porque algumas pessoas se ofendem, né? Com as palavras. Mas ele disse isso daí que quis ganhar média com a galera na sala, né? Mas é uma piada antiga, né? A flatulência dos reis. Mas voltando para cá, esse gás nobre também tem 18 elétrons. Se vocês olham aqui em cima, vocês não vê nenhuma simbologia, não é? Ó? Então aqui é um átomo neutro. Então leve em consideração o que ele tem de elétrons, são 18, que é a mesma quantidade de prótons. Então são chamados de isoeletrônicos, ok? São os isoeletrônicos, 18 elétrons e 18 elétrons, para a gente poder terminar aqui a nossa relação. Resumidamente, de tudo que eu falei, está aqui, ó. Veja o pequeno resumo, né? Isótopos, ó, o Pzinho que eu falei para vocês, ó, em destaque, né? Corresponde ao mesmo número de prótons, né? Que é o número de prótons é o mesmo número atômico, né? Não esqueçam disso, é o mesmo número atômico. Isótomos, ó, o Nzinho, ó, em destaque, que é mesmo número de nêutrons. Isóbaros, veja que agora aqui ele está levando em consideração o A, que foi o de número de massa, né? Isso, ó. É o A, que é a massazinha. E o isoeletrônico, o E de elétron, né? O E de elétrons. Nós temos aí as relações vinculadas às propriedades interatômicas, que também são conhecidas em alguns materiais. Vocês podem procurar isso, tá? Semelhanças atômicas, né? No meu tempo se trabalhava o conteúdo como semelhanças atômicas. Hoje há umas modificações, mas semelhança atômica e propriedades interatômicas é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos brincar? Então, peguei aqui umas questões da página 154. Peguei aqui umas questões e vocês já podem anotar. Façam a página 155 também, tá? 155 e 156.
quando vocês tiverem um tempinho em casa. Veja aí, ó. Colocou aqui essa imagem que vocês estão vendo, a respeito do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é essa estrutura aí, que é o CaCO3, tá? Esse é o carbonato de cálcio. E a gente tem que resolver as questões de 1 a 6, né? Com base na legenda, bora lá. Na primeira, escreva os nomes e os símbolos de cada elemento químico presente na fórmula. Escreveu o nome e o símbolo. Fácil demais, né? Se é o carbonato de cálcio, carbonato, eu tenho, é bem antigo, Guilherme, daí. Da Flatulência dos Reis, é bem antiga mesmo. Eu tenho o cálcio, né, ó. Vou colocar aqui em cima, deixa eu ver onde é que pronto, bem aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho um Ca, que é o cálcio. Muito importante para os ossos, diga-se de passagem. Eu tenho o carbono, que é importante também no ciclo do carbono, né? Isso, na natureza, o pessoal da biologia sabe isso melhor do que eu. E temos o nosso amigo oxigênio, né? Vou botar bem aqui embaixo, não tem problema. Nós temos aí o oxigênio para poder fazer a relação. Qual o número total de átomos presentes na sua fórmula, no carbonato de cálcio? Veja bem, esse 3 aqui, ele não vai entrar na minha contagem. Número total de átomos, eu tenho um átomo cálcio, eu tenho um átomo carbono e tenho um átomo oxigênio, tá? Eu tenho um átomo cálcio, eu tenho um átomo carbono e tenho um átomo oxigênio. Então, são 3. São 3 átomos que nós temos aí. Ah, professor, é aquele 3 ali. Esse 3 aqui é do balanceamento da questão. Não tem a ver com a quantidade de átomos, tá? Não é a quantidade de átomos que a relação está vinculando aí. Então, nós temos 3 átomos. Inclusive, já falei, o átomo cálcio, o átomo carbono e o átomo oxigênio. Na terceira, qual elemento químico na forma essencial para a formação e o desenvolvimento dos ossos? Quem sabe essa? Essa daí é fácil, né? É o nosso amigo o quê? É o carbono? É o oxigênio? É o cálcio. É o cálcio, né? O cálcio. O cálcio, ele é essencial para os ossos, tá? Mas eu devo abrir bem aqui um parêntese para o magnésio, tá, gente? O magnésio também. O magnésio, ele tem ajudado muito a deficiência, tá? A deficiência e a rigidez óssea, tá? Então, professor, onde é que eu vou consumir magnésio? Nas folhagens, né? Para quem gosta lei de magnésio, pode ser, ó, pode ser. Só que o lei de magnésio, Guilherme, ele é laxante. Então, você não pode ficar tomando sempre, tá? No caso, deixa eu contar uma história da minha vida. A mamãe fazia isso comigo e as minhas irmãs toda sexta-feira. Assim, não toda sexta-feira, mas pelo menos 2 vezes no mês ela fazia isso, numa sexta-feira. Ela fazia com que a gente passava o dia na escola, né, a semana toda, e na sexta-feira, quando a gente chegava depois da escola, que almoçava e tudo mais, ela dava pra gente uma colherinha, o Guilherme, do leite de magnésio. E a gente não podia nem espirrar, né, porque escorria pela perna, né, ele é laxante. Então ela usava isso para poder limpar o intestino, é coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Então, cuidado com o excesso, tá? Do leite de magnésio. Ele tem outra função também, tá? De neutralizar a acidez estomacal, mas a principal dele é por ser laxante, tá bom? Enfim, qual é o elemento químico cuja deficiência provoca a osteoporose? Gente, a osteoporose não é mais doença específica para mulher e muito menos de velhos, tá? Então, as pessoas já vêm da sua genética a deficiência óssea, né, a falta de cálcio. Então, as pessoas já estão nascendo com essa doença, né? Então, vai fraquejando, né, vai deixando o osso poroso demais, né? Isso, então, eu já até falei, né, o cálcio, né, a deficiência do cálcio. Vou botar só a simbologia. Cite um alimento rico em cálcio. Titibite. Não, tô brincando. Um alimento rico em cálcio. Deixa eu ver. Eu não me lembro de nenhum. Vocês que são bons de prato aí, vocês lembram de algum alimento rico em cálcio? Eu já vi algumas aulas de culinária que as pessoas pegavam a casca de ovo
quem estava com deficiência, e botava para secar, né, ao sol ali, tal, ao tempo, e trituravam, né, ou batiam no liquidificador, trituravam, botavam o pozinho de cálcio na comida, né, brócolis, olha lá, brócolis, bom, brócolis, eu não sabia. Então, dá para fazer isso aí também, é prático, o nosso corpo absorve rapidamente, mas ele em pó, né, ele trituradozinho, né. Olha aí, ó, o Diego é demais. Tofu, leite, brócolis, sardinha, olha, espinafre, tá vendo? Ó, muito mais Foi a primeira, foi a primeira fonte do Google, acho que tá certo. Não, com certeza. Né? Linhaça, grão de bico, então muito bom, né? Muito bom saber disso. Manter a alimentação bem saudável, né? No carbonato de cálcio temos 2 íons. Ixi, minha aula acabou. É 9h51. Bora só concluir essa daqui. O cátion, né? Ca+, e o ânion do carbonato, que é o CO3-2. Então, veja que aqui é a carga dele, tá? Ó. Que é a carga dele, negativa, e aqui é a carga positiva. Por isso que eles se anularam. Aqui tá nulo, né? Se eu somo mais 2 com menos 2, então o resultado é 0. Então, a somatória aqui mostra que a carga é nula. Então, ele pede para a gente fazer os cálculos. Por exemplo, eu não vou conseguir terminar, mas veja, como é que eu calculo aqui a quantidade de elétrons do íon carbonato? Como é que eu calculo a quantidade de elétrons do íon carbonato? Veja só, aqui nós temos 2 elementos, né? Nós temos o cálcio, não é isso? E nós temos o oxigênio. Só que o oxigênio, ele tem 3, tá vendo? Ó? A quantidade de oxigênio é 3. A carga menos 2 é de tudo isso, ó. A carga menos 2 é do CO3, não é do oxigênio especificamente. Nós sabemos que o número atômico do cálcio ou do carbono eu esqueci, mas eu acredito que é 6, né? Deixa eu ver se tem uma tabela periódica fácil aqui. Oh, meu Deus. O professor já vai entrar aí, né? Outro professor. Deixa eu ver, tabela periódica cálcio, cadê o cálcio? Não, é carbono, professor, é carbono, é 6, tá certo, é 6, e do oxigênio é 8. Então, ó, o número atômico do cálcio é 6, e do oxigênio, o número atômico é 8. Porém, o que vocês notam? Eu tenho 3 moléculas de oxigênio, né? Então, vai ficar assim, 8 vezes 3, não é verdade? Então, nós temos aqui 24, que eu estou multiplicando a quantidade que eu tenho nessa estrutura, nesse ânion, né, ó. Então, veja só, aqui está indicando que ele está ganhando ou está perdendo, gente? Ele está ganhando, não é isso? Ele está ganhando quantos elétrons aí? Quantos? 2, não é não? Então, o que é que nós fazemos aqui, ó? Nós vamos somar as quantidades de prótons, que aqui é o próton que eu tenho do oxigênio, dos 3 oxigênios, 24. Aqui é o próton que eu tenho do único carbono, então 6. Então, 24 mais 6 dá quanto? Dá 30, né? Então, está indicando aqui que eu tenho 30 elétrons com essa somatória. Porém, nós estamos ganhando 2, né? Ó. Então, o total que eu tenho de elétrons no carbonato vai ser 32 elétrons, porque mostrou aí que ele ganhou esses elétrons, tá ok? Deu para entender isso? Qualquer coisa vocês curtam, Professor, né? Oi. qual a página para casa? 154, que é as que eu não concluí, 155 e 156, tá bom? 154, 155 e 156. Tudo bem? Tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês hoje. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima aula. Um abraço para todos. Fiquem todos em paz. Professor, eu tenho uma dúvida. No Classroom, o senhor sempre coloca atividades para o nono ano B, mas para a gente não é. É para os 2? Ixi, eu nunca me atentei a esse detalhe, ô Guilherme, mas é para os 2. A mesma coisa que eu trabalho com isso, eu trabalho com vocês. Mas a atividade que eu estou colocando hoje é essa, 154 a 156, tá bom, Guilherme? Tudo bem? Ok? Qualquer coisa, eu vou me atentar a esse detalhe. Muito, muito bom você ter me dito isso. Eu nunca me atentei sobre o nono A, nono B. Eu pego lá o roteiro, né? O roteiro que eu pego é o mesmo. A mesma aula que eu dou para eles é a mesma aula que eu dou para vocês. Se vocês me seguem aí, vocês conseguem ver que a aula é a mesma. Eu não mudo, não, tá bom? Tchau, um abraço. Fiquem todos bem. Tá ok? Deixa eu parar a gravação aqui, tá muito grande.